Olá, pessoal! Tem novidade no YouTube. Estreia hoje o nosso canal sobre educação, o Entre Linhas. Eu sou Priscila Silva, jornalista, e estou preparando entrevistas pensando exatamente em compreender aquilo que está nas entrelinhas do que nós entendemos como educação. Nós vamos contar histórias, conhecer novas formas de humanizar o processo de ensino, trocar figurinhas sobre como anda a educação dentro de casa, tudo isso pensando em contribuir para a criação e desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de todos nós, não é mesmo? Afinal, nós estamos sempre em busca de respostas que contribuam para o nosso crescimento. E para começar, nós vamos conversar com a psicóloga Sandra Assunção Arthur, que também estuda psicopedagogia e vai falar um pouco para a gente sobre o tema afetividade na educação. A Sandra, gente, é uma grande amiga, ela participou de várias fases da criação do Entre Linhas, então é uma satisfação muito grande para mim tê-la aqui. Sandra, obrigada por estar aqui, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade e o convite e me sinto lisonjeada e emocionada de poder participar desse momento também, depois de tanto que sonhamos juntas. Verdade, gente, sonhamos mesmo, viu? Obrigada, Sandra. Bom, o tema de hoje é um tema que vem sendo muito discutido, né, mas que ainda está muito distante do dia a dia das famílias e o afeto acho que acaba ficando um pouco de lado às vezes. Então, para a gente começar falando sobre esse tema, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o sentido da educação para as famílias, como que você vê isso no seu dia a dia de trabalho? Então, o sentido, ele é construído socialmente, através das relações. Então, para que a gente possa entender o sentido da educação para as famílias, para as crianças, para os alunos, para os adultos, enfim, é necessário que a gente conheça um pouco da história dessas famílias. E essas relações, elas vão mudando, a sociedade muda e as pessoas, elas são transformadas com a sociedade, com as mudanças, com as transformações que acontecem na sociedade. Uhum. Dentro dessas relações, que eu acho que precisa existir mais a afetividade, de que forma você acha que as pessoas poderiam despertar essa educação que está adormecida dentro disso? Os professores, eles encontram uma sociedade hoje muito desenvolvida com a tecnologia, então eles encontram novos desafios, que é justamente atrair esse aluno. E como atrair esse aluno? Então, antigamente era cindido o prazer da educação, do aprender. E essa separação não pode acontecer. O aluno precisa sentir prazer quando ele aprende, porque é sentindo prazer que ele aprende de fato. Se ele não tem prazer, o aprendizado não acontece. Então, os professores precisam pensar em práticas que tragam esse aluno, que aproxime. O professor precisa ter amor também, precisa ter paixão, precisa ser afetado também pelo trabalho, pelo que ele faz, para conseguir pensar nesse aluno individualmente, pensar em práticas que atendam às necessidades da sala de aula, mesmo com as dificuldades que encontram, que não é só o professor que é responsável, por isso que eu trouxe a questão da família, que a escola também precisa do apoio da família. Claro. E a escola, às vezes, se a família não tem esse sentido para ela, a educação, então a escola trazer essa família e mostrar e ajudar na construção desse sentido para que essa família entenda por quê, qual a importância da educação. E dentro dessas relações, nós estamos em vários ambientes, né? E, por exemplo, citando o caso da escola, por exemplo, a forma como o professor se expressa, a forma como o professor fala com o aluno, reflete muito a ele mesmo também. Como que a gente pode, por meio da educação, entender um pouco de nós mesmos? É muito importante essa colocação, essa questão. Porque é uma análise diária que o professor tem que fazer. Então, quando o aluno vem, aquele aluno, por exemplo, com alguma questão familiar, e o professor, e quem é responsável por esse aluno dentro da escola, ele tem que lidar com aquela situação, se ele tem uma situação semelhante ou oposta, ele pode julgar esse aluno.
ele não aprende porque os pais são separados, né? E começa a rotular esse aluno, é preguiçoso, E aí a gente vê muitos rótulos sendo levantados, ele tem dislexia, aí vem aquele monte é autista, vem aquele monte de rótulos e julgamentos, e julgamentos que nada contribuem. Eu acho que o que falta hoje na sociedade também é muito essa proximidade entre família e escola, porque o aluno fica no meio, né? A criança fica ali, ela não sabe o que os pais estão pensando e não sabe o que os professores pensam, né? Como eu sei que é muito difícil porque nós estamos falando de um país, mas como trazer essa proximidade? Como fazer com que as famílias despertem também para essa questão do afeto com as crianças e com as escolas? Pensar em ações. Então, são coisas simples, mas que são possíveis. Propor atividades, por exemplo, em sala de aula. O professor ele pode propor uma atividade que o aluno resgate a história da sua família. Então, trazer esse real, tornar a educação mais palpável, né? Para que a criança ela consiga fazer esse processo de conseguir imaginar qual o sentido da educação, onde que eu vou usar essa educação, por que eu estou aqui. Era nesse sentido também que eu queria falar, porque eu acho que é desmistificar um pouco da palavra educação e não pensar simplesmente na educação como aquilo que você aprende nas apostilas do colégio. Não, a educação não é só isso, né? A educação ela faz parte da construção da vida do ser humano, de toda a construção de uma história. Então, gostaria que você falasse também um pouquinho para quem está nos assistindo, como que as famílias podem trazer esse novo significado da educação para a criança, de que não é somente aquilo que ele aprende na escola, e sim é um conjunto de vários fatores e de vários trabalhos que vão contribuir para o crescimento, né, dessa criança, para o desenvolvimento dela para a vida. O que tem acontecido muito é a terceirização, tanto da educação e da formação mesmo dessa criança. Porque as crianças elas vão cada vez mais cedo para a escola. A maior parte do tempo elas passam na escola. E os pais, a maior parte do tempo, trabalhando. Às vezes os pais não conseguem encontrar o seu filho. Ou quando encontra é rapidamente. E tem que vencer os desafios do cansaço. Do dia a dia. E sentar um pouco com essa criança. Como foi seu dia? Como foi na escola? Brincar. Porque a criança quer brincar o tempo todo, não importa se o pai ou a mãe está cansado. Então, o grande desafio é cada família pensar como que eu estou participando desse processo de formação do meu filho. Bom, eu acho que de todas as nossas questões, né, todas refletem a afetividade, a construção de relações com mais afeto. Então, eu gostaria que você falasse qual é o papel da afetividade hoje na construção de grandes histórias, qual é o papel da afetividade na educação? A afetividade ela tem um papel essencial nas relações humanas e na educação, principalmente, porque o ser humano ele está nesse processo de construção da sua personalidade. Sempre. Ele está em construção, em constantes transformações, está sempre em movimento. Nós temos bons encontros, que são os encontros afetivos, que geram pensamentos positivos, sentimentos bons, alegria e reverberam em ações. Então, isso acontece na educação, quando eu tenho um encontro positivo com um professor que me olha, que me acolhe, que se importa, eu aprendo. Os resultados são bem diferentes. Os resultados né? são diferentes. Porque o desejo, que a psicologia diz, a psicanálise, que é uma orientação que eu gosto bastante, diz que o desejo do ser humano é sempre o desejo do outro. Então, o aluno, todos os alunos estão ali desejantes que esse professor olhe para ele, fique atento, o ensine.
Ele está ali para aprender, ele está ali deixando outros momentos, porque se o professor não olha para ele, ele vai procurar o que fazer. Ele vai achar interesse no amigo, ele vai achar interesse em outras coisas. Para chamar atenção, né, também. Para chamar atenção, porque é o desejo dele ter atenção, e não vai aprender. E os encontros ruins são esses que não têm o afeto e geram o oposto do que a gente falou agora. Sandra, esse é um tema que a gente ficaria horas aqui conversando, né? A afetividade é um assunto que precisa realmente ser mais abordado. E eu adorei nosso bate-papo, te agradeço muito pela sua entrevista e espero poder receber você aqui mais vezes. Eu agradeço, espero que tenha contribuído com a sua ideia e desejo que você tenha bons encontros. Obrigada. E que seja enriquecedor e que te movimente cada vez mais. Para todos nós, né? Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, se vocês tiveram dúvidas, por favor, deixem as perguntas aqui. Nós vamos passar para a Sandra, ela vai fazer o possível para nos ajudar. Com certeza esse assunto vai voltar a ser discutido aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Toda quarta tem vídeo novo e eu aguardo vocês no próximo. Até lá!